pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elton Dias e hoje vamos dar início à disciplina de Eletrônica Digital 2 para o curso técnico em Mecatrônica. Hoje será a nossa primeira aula. Na aula 1, veremos os circuitos geradores de clock, que são aqueles circuitos responsáveis por gerar pulsos ou sequência de pulsos binários, que variam entre 0 ou 1, para acionar algum circuito. Dispositivos Smith Trigger, são alguns dispositivos especiais utilizados na eletrônica para aplicações onde se deseja alta velocidade de operação, e flip-flops, que são circuitos sequenciais. Na eletrônica digital 1, a gente estuda geralmente os circuitos combinacionais. São aqueles circuitos onde as condições de saída dependem unicamente das condições de entrada. Já na eletrônica digital 2, veremos os circuitos sequenciais. Já são circuitos que possuem uma entrada especial, que é chamada entrada de clock. Ou seja, os circuitos irão funcionar dependendo também dessa outra entrada, a entrada de clock. Não somente das condições de entrada do circuito, entrada A, B ou C, mas também do pulso de clock para ativar o funcionamento dos circuitos. Os circuitos geradores de clock na eletrônica são divididos em 3 tipos. São denominados circuitos multivibradores. Temos a categoria dos multivibradores biestáveis, que possuem 2 estados estáveis, que é o caso de flip-flops. Ele pode manter em estado lógico 0 ou 1 por um tempo indefinido, a depender do usuário do sistema. Temos os multivibradores monoestáveis, são aqueles que possuem um estado estável e um estado temporário. Um exemplo disso são os temporizadores, que eles contam por um período de tempo pré-definido e logo em seguida param a contagem. Então o estado instável é da contagem e o estado estável é assim que ele termina esta contagem. E existem também os multivibradores astáveis, são aqueles que não possuem estados estáveis, ou seja, eles sempre oscilam entre 2 estados, zeros e uns. Estes são os geradores de clock, ou seja, ora está em nível lógico 0, ora está em nível lógico 1. O que vai definir o tempo de cada um deles? Vai ser o circuito que foi dimensionado para realizar este funcionamento. Na slide está apresentando 2 tipos de multivibradores. À esquerda temos o multivibrador monoestável, mostrando que na entrada, a partir de um pulso de clock, e em seguida, após a retirada desse pulso, a saída fica em nível lógico alto, ou seja, nível lógico 1 por um período de tempo t, e logo em seguida, esse nível vai para 0. E à direita, tem-se o multivibrador astável, ou seja, ele oscila entre nível lógico 1 e 0 por um tempo. Então, na imagem está mostrando que ele fica por um tempo T1, em nível lógico alto, e por um tempo T2, em nível lógico baixo, sempre alternando em períodos cíclicos, o tempo inteiro. Existem diversos tipos de multivibradores astáveis, que são de uso comum na eletrônica. Os principais multivibradores astáveis, ou seja, aqueles que geram o clock, são os osciladores Smith Trigger, que já utiliza esse tipo de equipamento, é uma porta lógica especial projetada para trabalhar em altas velocidades. O temporizador 555, que ele é um componente muito versátil, utilizado para aplicações de tempo, utilizado na configuração multivibrador astável, além do gerador de clock a cristal, muito utilizado em computadores, para gerar os pulsos de clock, os megahertz e gigahertz. O primeiro circuito, que é o oscilador Smith Trigger, ele utiliza um inversor dessa mesma família, que ele é conectado com um oscilador. Então é necessário que sejam conectados na entrada e na saída dele componentes, como resistores e capacitores, que irão definir o tempo que ele vai permanecer em nível lógico alto e em nível lógico baixo. Então, a saída desse circuito, chamada Vout, oscila com a frequência que vai depender do valor desses componentes. Então, abaixo, no slide, temos a relação para alguns componentes desses, alguns circuitos integrados, e a frequência que está em função do valor da resistência e o valor da capacitância. À direita tem-se o circuito montado, utilizando um inversor com a simbologia do Smith Trigger, na parte central, e os componentes conectados a ele. Então pode-se ver que tem terminais de alimentação, e esses 2 componentes RC que irão definir a frequência de oscilação deste circuito. O outro tipo de gerador de clock utiliza o temporizador 555 como multivibrador astável. Por conta da versatilidade desse componente, podemos utilizar ele tanto como na configuração astável,
como na configuração monoestável, como um temporizador. Da forma como está conectada na apresentação, ele vai oscilar por períodos pré-definidos em nível lógico 0 e 1. Então, da mesma forma que o oscilador anterior, os componentes externos irão definir a operação desse circuito, com relação aos tempos T1 e T2, também definidos por duas resistências e uma capacitância. Nesse caso, vamos ter geralmente tempos diferentes. Então, vai ter um tempo T1 menor ou um tempo T2 maior, por conta das equações não serem as mesmas. Então, pode-se observar que na apresentação temos diversas equações para definir o período de tempo que queiramos que o circuito oscile. Já que temos o período, podemos obter facilmente a frequência apenas aplicando o seu inverso, já que a frequência é o inverso do período. O terceiro tipo de gerador de clock, gerador a cristal. Então, a vantagem desse gerador é que ele possui uma frequência mais precisa, podendo oscilar entre 10 kHz e 80 MHz, atingindo valores bem maiores do que os geradores vistos anteriormente, e é utilizado vastamente em computadores e microcontroladores, por conta da sua precisão. Então, caso se deseje uma precisão maior, mais acentuada, como circuitos de tempo, de contagem de tempo muito longa, onde se deseja minimizar os erros, utiliza esse tipo de componente. No slide está mostrando duas configurações utilizando o cristal, que é feito com um material denominado quartzo, internamente. Esse material, uma característica dele é que ele é um material piezoelétrico, que ao aplicar tensão desse material, ele vai oscilar. Então, pode-se obter uma frequência bem definida de oscilação utilizando esse tipo de material. Os dispositivos Smith Trigger são dispositivos projetados para receber informações vindo de outros circuitos, com transições lentas e gerar saídas com transições livres de oscilações. Então, por exemplo, quando se liga uma chave no circuito, observa-se que há muito ruído até o momento que ela permanece em estado ligado. Então, utilizando um dispositivo desse, pode-se ter uma transição mais definida, de 0 para 1 ou de 1 para 0. Nesses dispositivos, a saída mudará de estado quando a tensão de entrada estiver acima ou abaixo de um limiar. Então teremos dois limiares, um limiar superior, chamado VT+, e um limiar inferior, VT-. Se a tensão, por algum momento, atingir acima do VT+, ou abaixo do VT-, essa porta irá mudar de estado lógico, sendo melhor do que uma porta lógica padrão, já que apresenta bem mais ruídos do que um dispositivo nessa família. Os sinais de clock são circuitos digitais, podem ser assíncronos ou síncronos. O que seria isso? Os assíncronos são componentes que eles trabalham de forma não controlada, ou seja, não de forma síncrona. O que pode ser isso? Cada um vai ter o seu tempo de acionamento. Já os sistemas síncronos, todas as saídas são alteradas com o sinal de clock, ou seja, elas trabalham no mesmo tempo, com a mesma transição. Então, para isso, os circuitos podem ter dois tipos de transição. Eles podem acionar com transição positiva, que é na borda de subida, ou transição negativa, que é a borda de descida. Quem vai definir isso vai ser o componente onde vai ser aplicado esse sinal de clock. Então, teremos circuitos assíncronos, mais à frente serão vistos, e os síncronos também, vão operar de formas distintas. O principal componente bastante utilizado na eletrônica digital, tanto para fazer registradores como fazer contadores, são os flip-flops. Os flip-flops são circuitos sequenciais, cujo comportamento depende parcial ou totalmente das entradas atuais e das anteriores. Então ele já trabalha de uma forma diferente do que das portas lógicas vistas na eletrônica digital 1. Ele é um multivibrador biestável e pode atuar também com uma memória de 1 bit, ou seja, ele pode permanecer por um tempo indefinido, em nível lógico 0 ou em nível lógico 1. Existem diferentes tipos de flip-flops com diferentes entradas de controle que determinam o seu estado de saída. Na apresentação está mostrado um esquema básico de um flip-flop, mostrando que ele sempre terá uma saída normal, chamada de Q, e uma saída invertida, chamada Q barra. Essa saída sempre vai ser complementar, ou seja, o valor inverso da saída normal. À esquerda temos as entradas, onde definirão as condições da saída normal e da saída invertida no flip-flop. Há diferentes tipos de flip-flops. Temos RS básico, RS com entrada com clock, JK com preset clear, JK mestre-escravo, JK mestre-escravo com preset clear, além dos flip-flops tipo D e tipo T. O primeiro tipo, para entender todos esses,
é ver como funciona o RS básico. Então, na apresentação está mostrado o circuito básico, utilizando duas portas não E, sua tabela verdade e o esquema desse circuito. Pode-se observar se, quando são aplicadas nível lógicos 1 e 1 nas entradas, a saída não irá mudar, ou seja, ela vai permanecer a mesma. Ao aplicar o nível lógico 0 na entrada 7, a gente vai setar o flip-flop, ou seja, vai armazenar o nível lógico 1. Ao aplicar o 0 na entrada clear, o flip-flop será limpado, ou seja, resetado, e o Q vai para 0. Ao aplicar 0 em ambas as entradas, teremos uma saída em estado inválido, ou seja, não poderemos ter o valor 0 e 1 ao mesmo tempo neste circuito. Então, a partir desse componente, pode-se prever todo o comportamento dos flip-flops seguintes, como no caso JK e JK mestre-escravo. Diferentemente do RS básico, que ele não possui entrada de clock, temos o flip-flop síncrono. Ou seja, nesse flip-flop, somente irá mudar o estado das suas saídas após a transição do sinal de clock. Então é necessário que, além das entradas do flip-flop, tenha um acionamento também da entrada de clock. Como foi mencionado anteriormente, essa saída pode ser uma borda positiva, ou seja, uma transição de subida, ou borda negativa, a transição de descida. O que vai indicar isso vai ser a presença de uma bolinha próxima ao pino do clock, como mostrado na apresentação. Temos também dois conceitos importantes, que são o tempo de setup e o tempo de hold. O setup ele corresponde ao intervalo de tempo em que o flip-flop leva para responder ao mudar do nível lógico 0 para o nível 1 após o clock. E o tempo de hold corresponde ao intervalo de tempo que o flip-flop leva para mudar o seu estado lógico de saída de 1 para 0 após o acionamento de clock. Com isso, acrescentando essa terceira entrada, além das entradas 7 e reset, temos o clock. Então, já vai mudar um pouco a tabela verdade dele por conta da existência dessa nova entrada. Então, o funcionamento dele vai ser igual ao do RS básico, entretanto, só vai ocorrer a alteração das saídas após o pulso de clock, como mostrado na apresentação. O JK ele já corrige um problema que o RS tem, que é de as entradas serem iguais no último caso. Então, nessa situação, ao invés de tornar uma situação impossível, o que vai acontecer? As entradas irão comutar, ou seja, o estado lógico que estava armazenado no flip-flop anteriormente vão ser alterados. Se era 1, vai para 0, se era 0, vai para 1. As outras situações serão as mesmas, para 0, 0, 1 e 0 e 0 e 1. Vai ser a mesma coisa. Temos também o JK síncrono com preset clear. Essas duas entradas foram adicionadas visando modificar o comportamento instantaneamente do flip-flop. Ou seja, ao acionar a entrada 7 ou preset, independente do estado lógico que esteja armazenado nessa célula de memória, o valor da saída Q vai para 1 e, consequentemente, Q barra para 0. Ao acionar a entrada clear, o que vai acontecer? A saída Q vai para 0 e a Q barra vai para 1, independente da situação das entradas J e K e da entrada de clock. Na apresentação, temos várias denominações para essas entradas assíncronas, que são independentes de clock, tanto para o set como para o clear, como pode ser visto na apresentação. Temos também o JK mestre-escravo, que já são compostos por dois flip-flops. Então, ele serve para ter um melhor controle na atuação das saídas, dependendo das condições de entrada. Então, para que seja acionado as saídas, é necessário que ocorra um pulso completo de clock. Ou seja, vai de 0 para 1, a informação vai para o flip-flop mestre, e quando for de 1 para 0, a informação que estava armazenada no mestre vai para o escravo, permitindo assim o acesso da informação interna desse flip-flop nas saídas Q e Q barra. O mestre-escravo com preset clear funciona da mesma forma que o JK com preset clear. Ao acionar a entrada preset, a saída vai imediatamente para o nível lógico 1. Se for acionada a entrada clear, a saída vai imediatamente para o nível lógico 0, acionando assim de forma rápida e alterando o estado lógico armazenado nessa célula de memória. Temos também mais dois flip-flops especiais, o tipo D, onde as suas entradas são complementares. Então, temos a entrada a J e a K vai ser o inverso da J. Então, sempre teremos entradas 0 e 1 iguais para um flip-flop JK 0 e 1 ou em 0. O que isso vai indicar?
Ao aplicar o nível lógico 0 na entrada D e acionar um pulse de clock, vai ser armazenado a informação 0 nesse flip-flop. Ao inserir o nível lógico 1 na entrada D e dar um pulse de clock, a saída Q vai para 1, atuando assim como uma célula de memória, como uma memória RAM, uma memória de computador, armazenando um bit de informação. Por fim, temos o flip-flop tipo T, bastante utilizados em contadores e também circuitos de tempo, como temporizadores. Nele, as entradas são curto-circuitadas, ou seja, será o funcionamento do flip-flop JK com as entradas com o mesmo valor lógico, 0 e 0 ou 1 e 1. Como visto anteriormente, na tabela verdade do JK, ao aplicar o mesmo nível lógico sendo 0, a saída não irá mudar, então ela vai permanecer sempre a mesma, independente de quantos pulsos de clock aplicamos nesse circuito. Ao colocar nível lógico 1 das entradas J e K, o que irá acontecer? A cada novo pulso de clock, a entrada vai sempre comutando, 0 e 1, 0 e 1. O que será visto com mais clareza quando compreendemos o funcionamento de um contador, que utiliza esse bloco como elemento base. Na aula de hoje, entendemos como funcionam os circuitos geradores de clock. São circuitos que fornecem essa informação de pulsos para que circuitos síncronos funcionem, como flip-flops e outros componentes. Compreendemos também a importância do dispositivo Smith Trigger, para justamente minimizar aquele ruído na transição de borda entre 0 e 1 que ocorre nas portas lógicas tradicionais, além de conhecer os principais tipos e funcionamentos de flip-flops, RS, JK, tipo T, tipo D, dentre outros. Segue na apresentação referências que deverão ser estudadas para maior aprofundamento do circuito. Então, na próxima aula, serão aprofundados e utilizados cada um desses componentes mais especificamente. Até a próxima, pessoal.